21º grau da consciência crística. Nessa noite, Marcos capítulo 9, versículo de número 23, é onde vamos firmar, fundamentar com rápidas palavras este grau da consciência crística. Tema deste grau: confiança. A confiança anula o impossível. As impossibilidades, elas surgem constantemente diante de nós. Não são poucos os dias que nós nos vemos diante de circunstâncias que nós olhamos, não dá, agora não, isso aí eu não sei o que fazer. Para isto eu não tenho energia, ou para isto não tenho sabedoria. Para esta questão aqui, olha, e aí chega um ponto que a pessoa olha e diz, só Deus. Só Deus. E por que a pessoa diz que só Deus? Porque até essa expressão só Deus, ela, em seu princípio, não é uma expressão de confiança. Na maioria das vezes, a expressão só Deus, ela surge como um desabafo da alma humana diante daquilo que já foi percebido como impossível. Então, olha, isso aqui não tem mais jeito. E aí a pessoa diz, é só Deus. Mas é um só Deus com tristeza. É um só Deus numa indicação que só um milagre, só algo extraordinário acontecendo. Isso é comum na vida humana. Acontece que Jesus, ele trata desta questão de uma forma diferente. Jesus alega que todas as coisas, tudo é possível ao que crê. Para Jesus não tem essa expressão só Deus. Para Jesus tudo é possível. Na visão da consciência crística não há impossibilidade. E eu diria até que esta é a fonte geradora do gozo cristão. Quando Paulo escreve e diz que nós devemos viver alegres o tempo todo, eu penso que ele está mergulhado nessa consciência crística da confiança que Deus tudo pode. Que para Deus não há impossível. Quando se trata de uma relação com Deus, de uma conversa com Deus, perdão, de uma intimidade com Deus, para Paulo não há impossibilidades. Jesus, ele traz esse assunto. Paulo aprendeu bem de Jesus. Sabe, Paulo é alguém que me é especial quando estudo suas cartas, porque ele estava na condição em que nós estamos. Paulo, ele veio para Cristo pós-ascensão. Ele era um cristão como nós, que não viveu, não andou com Jesus no sentido físico, mas que aprendeu de Jesus no plano espiritual, na revelação, na intimidade, na obediência à palavra, na vida de comunhão em oração. Então Paulo conheceu Jesus como nós conhecemos. Ele não conheceu como Pedro, como João, como Tiago. Não. O Paulo conheceu Jesus a partir da fé, como nós. E para ele também, ele chega a escrever e ele diz, olha, vocês precisam entender uma coisa, que em tratando-se de Deus, Deus é aquele que chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Nós não conseguimos dimensionar isso com a nossa mente é pequena demais, é pobre em raciocínio e capacidade de percepção para entender, para falar de algo não existente. Nós não conseguimos falar de algo que não existe.
A nossa mente não chega lá. Entendeu? Mas se conseguíssemos falar de algo que não existe, nós poderíamos fazer um comparativo aqui. Olha, isso não existe. E alguém diria, alguém cheio de fé, de confiança em Deus, diria assim: não existe não. É só Deus abrir a boca que isso existe. Porque foi assim que a Escritura apresenta a criação de todas as coisas. Uma existência que veio a existir do nada. E como veio a existir? Pela palavra de Deus. Deus ordenou e veio a existência. Deus falou e a criação se formou. E agora, nos ensinos de Jesus, para quem quer servir a Deus, não sei se é o termo mais correto, mas estar em Deus, descansar em Deus, viver com Deus, assimilar a doutrina de Deus, Jesus diz: creia, confie. E para você que confia, que crê, a mesma palavra aqui, o português nos dá variantes sinônimas, mas a palavra grega é exatamente isso: confiar por fé. Vem de pistes, no caso aqui, pisteu, entendeu? Pisteu, por fé, total confiança, falar sem dúvida no coração. Essa é a palavra traduzida aqui, que tudo é possível que crê. Para aquele cujo coração está tão certo dessa verdade, está tão firmado nessa realidade, cujos pensamentos está afinado com a consciência mais profunda do seu ser, para este não há impossível. Olha só, para aquele que, olhando o Evangelho, põe fé no Evangelho, confia no Evangelho, tem o Evangelho como verdade total, irretocável, irreparável. Para este, quando ele diz: eu creio em Deus, vai fazer, Deus faz. E por que Deus faz? Porque não há dúvida no seu coração, e ele está dando a Deus a maior coisa que um homem pode dar ao seu Criador. Ele está depositando confiança no seu Criador. Por isso que Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Ele fala essa frase dentro de uma situação interessante. Não vou ler, mas vou procurar aqui relatar com as minhas próprias palavras. O capítulo 9 do evangelista Marcos trata primeiro da transfiguração de Jesus lá no Monte da Transfiguração. Jesus tinha 12 discípulos que estavam com ele o tempo todo. Ele convida os 12 e vai em direção a um monte alto. Lá nesse monte, quando chega próximo à subida do monte, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz assim: vocês sobem comigo. Olha para os outros 9. É interessante que na congregação de Jesus não tinha eleição. Se fosse hoje, tinha que ser tudo democrático, né? Olha, eu quero levar 3 comigo, o que vocês acham, né? Senão já ficava um bicudo daqui, o outro ranzinza de lá, né? Mas Jesus não queria nem saber. Ele era o mestre. Se ele é o mestre, o discípulo tem que obedecer. Se não quer obedecer mestre, não pode ser discípulo. Por isso, na iniciação do discipulado, Jesus dizia o seguinte: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Porque tem que negar a si mesmo, tá? E mais 12 caminhando ali, aí chega aqui no pé do monte, eu olho, entende? Nivaldo, Marcos, entende? Ed, vem comigo. Charles, Mano, Beto, Jair, Ademar, vocês ficam aí embaixo. Coisa pro Jair olhar para mim e dizer: quem que ele pensa que é?
Eu quero subir também. Por que eu tenho que ficar? Mas Jesus já tinha conquistado honra suficiente para ser obedecido, né? Talvez o Beto dissesse: por que, Deus? Estás fazendo acepção de pessoas. Por que vai levar os 3 lá para cima e deixar nós, os 9 aqui embaixo? Nós queremos ir junto também. Ou o maninho já chegar: ó Deus, essas coisas não é bem assim não. Entendeu? Eu sou mais velho do que tu tem que olhar assim, mano, né? Porque o Pedro é mais velho do que Jesus. Entendeu? Não é assim que funciona. Entende? Então, a verdade é uma só. Não se preocupe não, é o Quincas, ele está passando, é o jeitinho dele, né? Deve estar nervoso hoje. Então, olha só, nenhum objetou, ficou os 9 lá embaixo, subiu Jesus com os 3, lá em cima, os 3 têm uma revelação extraordinária. Detalhe, eles têm uma revelação, porque Jesus se transfigurou, e Jesus apareceu na glória do Pai. Olha só, é como se abrisse uma janela aqui, agora aqui, e nós víssemos o outro lado da vida. Imagina, vocês tudo olhando aqui agora, e aqui abrir uma janela aqui, ó, e você começar a olhar ao lado de lá, e você vê, entende? Abraão, e vê Moisés, e vê, lá aconteceu isso, entendeu? E é interessante que eles não é que vieram para cá, é Jesus que foi para lá, ó. Jesus se transfigurou e ficou na glória do Pai, lá na glória do Pai. E aí, ali Jesus conversa com Moisés e Elias, que tem vivido, ó, muito lá atrás. Tem gente que diz que os que partiram com o Senhor estão dormindo, estão deitadinhos lá na sepultura, quietinho, para onde? Não, mas não morreram, irmãos. Não, mas eles estão dentro de uma dimensão totalmente viva. Tanto que Jesus nos evangelhos ensina, e ele quando os fariseus ficam lá questionando ele diz assim: não está escrito que eu sou presente, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então Deus é Deus de mortos? Ele disse: não tem ninguém morto não, está tudo vivinho, entendeu? E não é da Silva não, é de Deus, né? Tudo vivinho de Deus. Então vamos lá, aí está lá ele resplandecendo, seu rosto brilhando, suas vestes ficaram luminosas, resplandecente, e aparece Moisés e Elias batendo papo com ele lá nas dimensões da eternidade, num local que eu quero conhecer, sabe? E que eu quero chegar lá. Por isso que eu estou me dedicando com todas as minhas fraquezas, eu estou me dedicando para servir a Jesus de todo o meu coração, porque eu creio. Alguém pode dizer: ah, mas isso não é bem assim. Mas, olha, vai contar a história para outro, eu vou ficar com a palavra de Jesus. Essa é a grande verdade, entende? E aí a coisa estava tão boa que o Pedro não queria ir mais para casa, o João não queria ir mais para casa e o Tiago não queria ir mais para casa. Mas o que teve coragem mesmo de falar foi o Pedro. Só que ele não sabia o que dizer, disse bobagem. E eu olhei o texto de Marcos aqui no capítulo 9, eu descobri uma coisa: quando a gente fala bobagem, a glória vai embora. Você sabia? Tem gente que diz para mim assim: não, Adilson, eu não sei porque eu nunca tive assim uma experiência toda especial. Mas peraí, você não fala muita bobagem, não? O texto diz, eu não vou entrar em detalhes ali, você lê em casa, capítulo 9. O texto diz que o Pedro, não sabendo o que dizer, falou qualquer coisa. E você sabe que Jesus já tinha ensinado que não deve sair nenhuma palavra frívola da nossa boca. Quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando estamos tratando das coisas de Deus, não deve ser bobagem da nossa boca. Nós temos que cuidar com a nossa língua, entendeu? Senão vira uma bagunça. Tem irmão que às vezes fazer uma reunião e
lança uma porção de coisa que não tem nada a ver com aquela reunião, que não faz parte daquele assunto, entende? E tira a glória, desmancha a glória. Ora, estava Jesus luminoso, Moisés e Elias falando com Jesus, uma janela aberta para o espaço eterno, a glória do Pai. E o Pedro chega e diz: ô Jesus, bom estarmos aqui. O Pedro está do lado de fora aqui. Vocês estão entendendo? Tem uma dimensão que ele está lá infiltrado, e tem a dimensão do lado de fora onde ficou os três. E aí o Pedro olha e diz: ó Jesus, bom estarmos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cabana para ti, uma para o Elias. Eu queria trazer o Elias de volta para cá, o Moisés. Se o Moisés ia querer vir, entende? Por isso que ele não sabia o que estava dizendo. Moisés está muito melhor lá, ele não vai estar muito mais contente lá do que aqui, entendeu? Ele não é tolo, ele é tão ladinho que serviu a Deus até o último dia da sua vida, entendeu? Você vai querer voltar. Aí, vamos fazer uma cabana para ti, uma para o Elias e uma para o Moisés. E o tolo ficou falando coisa que daí ele ia morar no monte, ali na rua, na frente da cabana, o Tiago e o João. Ora, essa expressão tola do Pedro, por não saber o que falar, falou bobagem. Sabe o que fez? Veio uma nuvem, fechou a janela. Veio uma nuvem, fechou a janela. E foi-se a glória. Foi-se embora a visão. Acabou a visão. Está vendo por que às vezes não tem visão de Deus? Por causa das bobagens. Entendeu? Por causa da mistura. Então, tem que cuidar. Olha, são ensinos que estão dentro do Evangelho. Bom, nesse momento, Jesus vai descer o monte com eles, porque não tem mais razão de ficar lá. Desce o monte com eles. Agora não é para subir monte, porque a janela só aparece no monte, não, tá? Porque agora tem gente que, então subiu o monte, dá para ver Jesus resplandecente. Não faça isso, está perigoso ir para monte, entende? Fica na tua casa, aparece na tua casa também. O Eliseu viu glória de Deus na casa dele. O moço do Eliseu viu glória de Deus na casa do Eliseu. Ezequiel viu parede aberta no templo. Daniel, ele tinha lá um retiro perto do rio Quedar e teve visão lá. Então não precisa sair para monte e fazer coisa aí que não deve, entendeu? Fica tranquilo, Deus se revela na tua casa também, certo? Não vá para essa doutrina do monte, que Deus só está no monte, que isso aí faz parte de uma vida idólatra, entendeu? Então, ao descer, Jesus disse: vocês não falam nada para ninguém, não conte o que vocês viram, isso é para ficar em segredo, conte só depois de eu ir, não conte agora. Olha só, tem coisa que não é para a gente contar para os outros, né? Eu conheci irmão que tinha muita revelação de Deus, mas começava a contar para todo mundo, começou a virar uma confusão, nunca mais teve revelação de Deus. Não teve, porque não sabe guardar segredos, né? Tem que ter essa graça de guardar as coisas com você. Jesus, se vocês não contem para ninguém. E eles desceram. Quando chegar lá embaixo, tem um problema lá. Tem uma multidão. Tem um pai com um filho doente, ao que tudo indica, epilepsia, né? Pelo que se diagnostica. Mas era um demônio, meu Deus. Sempre que chamava assim. Quando eles não sabiam o que era, eles diziam que era demônio. Entendeu? Mas o menino dava ataques e caía no fogo, caía na água, caía na calçada, caía dentro de casa. O menino tinha esse problema. Era epilético. Certo? E o pai trouxe, encontrou os discípulos de Jesus lá embaixo, olha só, os representantes do Cristo, que já tinham ido de 2 em 2, já tinham feito cura, entendeu? Já tinham libertado pessoas, mas agora eles, ali não sei o que houve, que não mandaram, não conseguiram curar o menino, não conseguiram. Eu estou falando menino, ele um adolescente, ok? E estava uma confusão, porque daí os escribas já começaram a zombar dos discípulos de Jesus. E zombavam do discípulo: olha, não está conseguindo fazer,
O mestre deles diz que eles têm poder, mas olha, eles não conseguem nada e tal. E começou a zombaria. E aí chega Jesus. Jesus chega e já vai chamando os escribas. O que é que vocês estão questionando eles? E o pai do menino só, é que eu trouxe meu filho para que os teus discípulos curassem ele, mas eles não conseguiram curar. Olha só que coisa acontece quando nós, como discípulos de Cristo, não damos o exemplo certo. A falta dos discípulos fez com que dúvida enchesse a todos, e fez com que os escarnecedores escarnecessem da doutrina de Jesus. E o pai do menino que veio até ali, veio com fé, né? Porque para trazer até ali, veio com fé. Agora não tem mais fé também. Quando nós não damos o exemplo, os que estão nos olhando também perdem a sua fé. Também. Um pai que não dá exemplo leva os filhos a não ter fé. Filhos que não dão exemplo levam pais a perder a fé. Quando um está representando a Cristo e o outro está olhando, está observando. O homem olha para Jesus e diz: se tu podes. Ele já não acreditava mais. Se tu podes. Aí é que Jesus vai sair com esse texto que nós lemos aqui. E Jesus disse: se tu podes crer. Senhor, eu trouxe, mas os teus discípulos, se tu podes, me ajuda. E Jesus: se tu podes crer. Não há milagres, não há obras de realização do impossível aonde não houver total confiança em Deus. Não há. Não adianta. Se não há total confiança, se há insegurança, enquanto teu coração pender para um lado e para o outro, entende? Não adianta, que não vai nada acontecer. Se você quer mover as montanhas, se você quer ver os gigantes caindo, se você quer ver as feras fugindo, se você quer ver as muralhas sendo soterradas, se você quer ver as portas se abrindo, se você quer ver paz e alegria na sua casa, se você quer ver a sua família estruturada, se você deseja ver as coisas acontecendo a partir de uma ordem divina, você precisa apresentar para o divino a sua fé, a sua confiança, o seu crer de todo o coração. Senão não há. Senão não acontece. Oh Senhor, se tu podes, já está botando a dúvida. Eu já não alcanço mais, eu já não acredito mais, eu já não sei mais se pode, eu já não sei mais se acontece, eu não sei mais se as coisas vão se realizar do jeito que eu penso. Eu tenho dúvidas agora. Com dúvidas não se transporta montanha, com dúvidas não se derruba gigante. Com dúvidas não se entra na cova de leão, porque vai ser devorado. Com dúvidas não se cerca Jericó, porque as muralhas vão me atrapalhar. Com dúvidas eu não vou alcançar nada. A vida fica quase que impossível no seu todo. Mas com fé, com confiança, a vida é maravilhosa. E a manifestação de Deus é certa. Com fé, eu vou até as últimas consequências. Por quê? Porque eu creio que Deus, no tempo exato, apresentará a sua força, o seu poder, a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, aleluia, e vai me restaurar a vida. Essa é a grande verdade. O homem reconheceu que estava errado. Em sua expressão ele diz: perdoa a minha, ajuda a minha incredulidade. Disse:
Senhor, ajuda a minha incredulidade. É como que dissesse, arranca de mim, tira de mim, me ajuda a tirar isso. Faz com que sobre em mim pistel. Faz com que sobre em mim certeza, verdades profundas, de convicções inabaláveis. Faz com que sobre em mim confiança tal que te agrade. E é aí que Jesus traz essa palavra. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Essa é a consciência crística no grau 21º. Eu não sei como tem sido a tua meditação, o teu viver. Eu não sei o que tens enfrentado, o que estás passando. Eu não sei dos teus particulares. Eu não consigo não ouvir os teus gemidos. Eu não conheço e não senti as tuas dores. Eu não sei quais as dificuldades que te assustam. Eu não posso detalhar para ti, nem para o meu ouvinte que está assistindo ou vai assistir o vídeo que daqui partir. Eu não posso detalhar para você as minúcias da sua causa. Não me foi revelado pelo Senhor os detalhes, os mínimos detalhes do teu sofrer, da tua angústia, da tua dor, dos teus medos, dos teus traumas. Eu não conheço, mas eu conheço uma coisa. Eu conheço o poder de Deus. Eu conheço a realidade divina. Eu conheço e reconheço que o Senhor pode te ajudar. Se tu confiar, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Se tu crer, tu verás a solução, vai surgir para ti. Se tu crer de todo o coração, Deus agirá e tu verás que o impossível se tornará possível. Oh, glória a Deus, eu estou te falando isso com plena convicção. Não é autoajuda, é revelação do Espírito para a tua vida. Isso aqui não é uma programação do irmão Adilson para te pôr para cima, não. Isso aqui é palavra de Deus para ajudar você, é injeção de ânimo. Aleluia! É restauração do teu espírito. Receba o que eu estou te dizendo como palavra de Deus. Tu não está vendo eu dizer eis que, mas eu estou te dizendo objetivamente. Deus está me usando nesta noite para dizer para você: confia e tudo dará certo. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. Consciência crística é erguer a cabeça e dizer: Deus, eu não sei como tu vais fazer, e eu não preciso saber. Eu não sei quando, e eu não preciso saber quando. Eu não sei de que jeito. Olha, Senhor, na minha visão natural é impossível. Mas eu vou sair daqui essa noite de cabeça erguida, porque eu creio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. E porque eu confio em Ti, eu sei que Tu has de me ajudar. Oh, glória a Deus! Eu quero que você entenda que quando Davi, dentro da história de Davi e Golias, quando Davi vai ao encontro de Golias, ele levou 5 pedrinhas. Ele não sabia se acertava na primeira, na segunda, na terceira. Ele não sabia. O que ele sabia? Ele sabia que Deus podia aprimorar as suas habilidades,
Ele sabia que Deus podia fazer aquele gigante cair ao chão. Ele sabia que Deus era o responsável por seu sucesso, por sua vitória. Ele não ia confiado na consciência natural de um homem habilidoso em tiro de pedra. Não. Ele usa a expressão: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é confiança. É desse que crê que Jesus está falando. Eu não consigo olhar Daniel, dentro da história de Daniel, aquele que registra a história de Daniel, ele não tem por pretensão fazer nós vermos um homem indo de cabeça erguida, animado, para ir ser jogado na cova dos leões. Não é assim que funciona. Nós todos sabemos que não é assim. Mas ele vai mostrando um personagem que vai confiando em Deus, que vai confiando que está pronto, tanto para ser mártir em nome de Deus, como para ser alguém diante de quem Deus manifesta o seu poder para fazer o impossível acontecer. E é isso que acontece. A história conta do Daniel sendo lançado na cova, e como os leões não devoram ele vai dormir. Dorme sob a ajuda do leão. Os leões perdem seu instinto. O Criador, que colocou o instinto carnívoro no leão, de algum modo trabalhou ali para que o leão perdesse seu instinto carnívoro. Aquele de quem o profeta Isaías profetiza e diz que o leãozinho e o cordeiro vão pastar junto, porque vai ter uma mutação dentro dos seus impulsos e instintos. Isaías profetiza de um dia em que o leão virará como cordeiro, não será mais carnívoro. E lá tem uma amostragem dentro da história de Daniel, em um momento que o leão deixa de gostar de carne. E diz que estavam famintos, parece-me que 7 dias sem comer. Entende? Mas aí o leão não sente o cheiro do Daniel. Alguém disse até, num trabalhar de mensagem, alguém disse, o Daniel não cheirava carne, cheirava espírito. E como Daniel cheirava espírito, o leão não quis ele. Essa é a grande verdade. O fato é que no amanhecer do dia, até o rei pagão, que não dormiu a noite toda, e que orou, e que pediu, mas que não tinha plena fé, vai pela manhã até a cova onde está Daniel, e lá grita lá em cima. Cova profunda, porque o leão não podia sair. E ele grita lá em cima: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Dar-se-ia o caso de teu Deus ter feito esse milagre, essa obra extraordinária. E o escritor coloca lá que o Daniel grita lá: ó rei, vive para sempre. Meu Deus achou inocência em mim. Eu não sou culpado de nada, eu não tenho nada para morrer. Eu não tenho, essa condenação é injusta. E o rei ordenou rapidamente que tirassem o Daniel de lá. Você entende? O improvável, o impossível aconteceu, porque um homem confiou em Deus. Eu quero que você entenda nessa noite, esse é o grau da consciência crística em que nós devemos nos aprofundar mais e mais na nossa confiança no ensino de Jesus, no ensino de Deus, na comunhão com Deus, na intimidade com Deus.
Creia e seja feliz. Creia e receba o que estás esperando. Creia e fica firme nesses dias difíceis. Creia e viva para Deus, porque você não se arrependerá. Deus te recompensará segundo a tua confiança. É o que eu tenho para ti nesta noite, em nome de Jesus. Queiram estar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Vamos falar com Deus nessa noite.